Pessoal, vamos lá. Primeiro sobre a aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Ele poderia ficar até 75 anos de idade, mas resolveu sair agora com 67. Em toda a imprensa, vocês já devem ter visto, noticia que a disputa está entre Pacheco, que é a preferência do STF, é a preferência do Senado, inclusive do Davi Alcolumbre, e o Jorge Messias, que é a preferência do PT e do Lula, seria a preferência do PT e do Lula. Uma informação aqui que acaba de chegar, eu tinha dito na conversa com Guilherme Bausa que eu considerava que Lula tomaria uma decisão rápida. Agora eu estou confirmando a minha percepção com informação. Será rápida e possivelmente logo depois que o presidente da República retornar de sua viagem à Itália. Então está aqui quase camarote dobrando a esquina. Então vai ser logo. O Messias, além de tudo, tem uma outra vantagem comparativa, né? Porque se enquadra no critério confiança, ele também é evangélico. Então, Lula ainda ganha um discurso com a comunidade evangélica, lembrando que André Mendonça é o ministro que o Bolsonaro indicou com a condição de ser um ministro terrivelmente evangélico. Agora, o Valor diz que há um nome feminino correndo por fora, tá? Que seria da Carol Proner. Ela é membro daquele grupo Prerrogativas, que é um grupo de juristas progressistas, garantistas, atuaram ali na questão da Lava Jato. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E assim, o Lula tem levado muito em consideração a questão de ser uma pessoa que ele possa confiar em função de tudo que ele passou aí na Lava Jato e tal, com votos de Carmen Lúcia, com votos inclusive de Barroso, de Fux e Fachin. Então, o Joaquim Barbosa, não na Lava Jato, mas lá no Mensalão. Então, e ela encaixa perfeitamente nesse critério que o Lula tem levado em consideração, de ser uma pessoa em que ele confia, que sempre esteve ali do lado dele, etc. Agora, os meus comentários se encerram por aí, porque isso aí não é uma questão só do Lula, tá? A gente tem que lembrar que, uma vez indicado o ministro pro STF, quem aprova é o Senado. E o Alcolumbre tem um papel muito... Porque ele não tem só um papel de articular lá dentro do Senado a votação, ele tem um papel também de colocar em votação. Vocês se lembram que ele travou a votação da indicação do André Mendonça por mais de 3 meses e em certo momento, ele chegou a falar em não colocar nunca, tá, a votação do André Mendonça e deixar que o próximo presidente, que entraria a partir de 2023, que ele escolhesse alguém novo ali para a vaga e deixasse caducar a indicação do André Mendonça, tá? E o pessoal fez pressão e tal, e ele durante muito tempo não cedeu. Na época, olha só o que 2022, o que dizia a CNN, tá? O movimento de Alcolumbre de segurar a indicação do Mendonça e não colocar para votar nunca é inspirado no caso de Mary Garland, indicada a uma cadeira da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2016 pelo então presidente Obama, em seu último ano na presidência dos Estados Unidos. À época, o Senado era controlado pelos republicanos e recusou-se a realizar a audiência de confirmação da indicação de Garland. A indicação de Garland perdurou por 293 dias e expirou em 3 de janeiro de 2017, com o final da legislatura no Congresso. Com a eleição presidencial nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump nomeou em 31 de janeiro de 2017 Neil Gorsuch para preencher a vaga no tribunal e ele foi aceito, tá, pelo Senado. Isso deu origem à supermaioria que os republicanos têm hoje lá na Suprema Corte. E há mais um complicador para Carol Proner, é que o governo federal, na verdade, o Lula e tal, deve muito favor ao Alcolumbre. Na verdade, com essa Câmara dos Deputados absolutamente selvagem que nós temos, no fundo, quem está segurando ali um mínimo de governabilidade para o governo Lula e tal, é o Alcolumbre. Não só para o governo Lula, tá? O Alcolumbre, nesse momento, ele tá garantindo, na verdade, uma estabilidade institucional no Brasil a não aceitar o próprio impeachment do Alexandre de Moraes, não colocar em votação. Então, na verdade, o Alcolumbre, ele realmente está muito cacifado para, por exemplo, exigir do Lula a indicação do Pacheco, por exemplo, coisa do tipo, tá? Então eu tenho lá minhas dúvidas. Ou dizer que simplesmente não vai pautar a questão da Carol Proner, ou que o Congresso não vai aceitar, enfim, o Senado não vai aceitar, enfim, passa tudo por esse personagem aí, Davi Alcolumbre, a gente não pode perder isso de vista. Bem, mas mudando de assunto aqui, pessoal, saiu o cheque do Milei, tá? O ministro Luiz Caputo, da Argentina, ministro da Fazenda da Argentina, passou a semana inteira em Washington e, enfim, conseguiu o cheque lá do governo Trump, 20 bilhões de dólares, no ritmo que os argentinos vêm queimando as reservas de dólares do país. Isso aqui não dá para um ano, tá? Não chega ao final do ano que vem.
Mas é uma intervenção no processo eleitoral argentino agora, né? Eles têm uma eleição no final do mês. E aí, isso aqui realmente vai dar um sossego no câmbio no curto prazo. E aí o Milei pode realmente se beneficiar eleitoralmente. Foi uma intervenção, inclusive nos faz pensar aqui no Brasil o que esse governo Trump vai fazer nas eleições brasileiras, tá? Porque isso aqui é uma clara intervenção no processo eleitoral argentino. Bem, voltando aqui para aquele assunto que a gente discutiu outro dia da derrota do governo, daquela medida provisória, que taxava investimentos financeiros, etc. Bem, o PT fez uma proposta interessante de subir a tributação das bets de 12% para 24%, ou seja, mandar um projeto à parte, tratando só desse assunto. Isso aí a oposição vai ter dificuldade de barrar. Tá? Porque como é que eles vão explicar para a população que eles estão, ainda mais a Sóstenes, né, a questão dos evangélicos, como é que eles vão explicar que eles estão defendendo cassino, defendendo jogo, defendendo casa de aposta? Não, aliás, eles não vão fazer isso, tá? Eles vão aprovar provavelmente isso aqui porque o dinheiro, muitas vezes, que o pessoal está gastando, né, nesses tigrinhos, era um dinheiro, muitas vezes, que ia para o pastor, por meio das ofertas, etc. Então, no final das contas, eles vão acabar votando favoravelmente a isso. E outro projeto isolado pode ser esse que aí o governo já confia que vai ter o apoio dos grandes bancos brasileiros, tá? E isso pode ser decisivo, que é o seguinte, há uma distorção hoje, que o Nubank, que tem valor de mercado maior do que vários desses bancões comerciais, o Nubank é considerado fintech e ele tem uma tributação menor do que os grandes bancos brasileiros, os bancões, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil. Então pode ser que abordar dessa forma, separar cada assunto em uma medida provisória, pode ser que funcione. Aquela medida provisória tratava de muitos assuntos de uma vez só. Isso era fato, inclusive tratava uma questão errada lá da tributação de investimento financeiro, que eu falei por 2 vezes aqui com vocês. Enfim, mas eu queria fechar mostrando esse advogado Jeffrey Schickini, que é o advogado do Felipe Martins lá no processo do golpe. Esse cara, na verdade, para mim, é evidente que ele vai se candidatar a deputado nas eleições. O projeto dele é absolutamente político, tá? A atuação dele nas redes sociais é atuação de influência. Tá? É postura nada profissional, nada condizente com a profissão de advogado. Inclusive, olha, a OAB, porque essa OAB do Paraná, o presidente, né, a diretoria, estava preocupado com sei lá o quê e criticaram o Alexandre de Moraes. Ao invés de criticar a tentativa de golpe, não, eles criticaram o Alexandre de Moraes. Eles compram esse discurso bolsonarista de abusos do STF, tá? Ao invés de estar preocupado com os abusos lá da tentativa de golpe do Bolsonaro tentando surrupiar ali o poder mesmo tendo perdido a eleição e tal. Sobre isso, inclusive, não falaram nada, né? Não emitiram nota nem carta. Mas eu falei isso da OAB do Paraná porque esse Jeffrey Schickini já deveria ter sido representado lá no comitê de ética, enfim, na corregedoria da OAB. E aí, para fechar, por que eu citei tudo isso relacionado ao Jeffrey Schickini e tal? Porque o Moraes apontou má fé e destituiu esse Jeffrey Schickini da defesa do Felipe Martins. Então, Moraes justificou que houve tentativa de atrasar o processo, mesmo depois de serem intimadas, as defesas não apresentaram alegações finais dentro do prazo legal de 15 dias, que terminou na terça-feira. O ministro determinou que a Defensoria Pública da União assuma as defesas. A súmula 532 do STF prevê que, no caso dos advogados não apresentarem as alegações finais, cabe ao juiz nomear um substituto, ainda que provisoriamente, para que não haja nulidade absoluta do processo. Agora prestem atenção, hein? Moraes disse que o comportamento das defesas foi absolutamente inusitado. Para o ministro, a demora na entrega é uma clara manobra procrastinatória que configura litigância de má-fé em razão da admissão da intenção de procrastinar o feito, sem qualquer previsão legal. Eu dei uma lida do que é essa tal dessa súmula 523 do STF, e realmente o que essa defesa fez foi muito grave. Ela tentou cavar uma nulidade para anular o processo lá na frente. Tá? Tentaram cavar o pênalti. Por isso que o Moraes falou ali que é litigância de má-fé, porque olha o que diz a súmula. Falta de defesa, a ausência total de defesa técnica configura nulidade absoluta do processo, que deve ser anulado independentemente da prova do prejuízo do réu. E isso ocorre, por exemplo, quando o juiz não nomeia um defensor para o réu que não tem advogado. Bem, no caso aí, até tinha um advogado constituído, mas o advogado não apresenta documentos, não apresenta a defesa, aí fica complicado, né? E eu acho que eles fizeram isso propositalmente para lá na frente, quando tiver uma mudança de ventos políticos e etc, alguma coisa assim, sei lá o que eles esperavam. Mas na esperança de, num momento futuro, alegar a anulação do processo com base nisso. Eles tentaram cavar uma anulação do processo. Pessoal, agora é o seguinte, você tem interesse de trabalhar de casa 100% home office e fazer ali uma renda extra? É o seguinte, você vai falar com o Clayson agora e vai receber um presente, 3 aulas
de graça. É isso mesmo, 3 aulas de graça. O Clayson vai te explicar tudo detalhadamente. Inclusive, olha só, pessoas que conversaram com o Clayson, tiveram resultados muito positivos e mandaram seus depoimentos para nós. Fazendo sucesso na plataforma da Magalu, fazendo sucesso também muita gente na plataforma do Mercado Livre. Então, por exemplo, eu mostro para vocês o depoimento da Maia Fernandes, que autorizou essa divulgação, dizendo para o Clayson, olha, em menos de 2 semanas desde que comecei a assistir suas aulas, já fiz 2 comissões de quase $60. Bem, $60, 2 comissões, dá o entorno de R$650. Estou animada com os resultados, eu agradeço muito e tal. Então é o seguinte, pessoal, você que está interessado em receber as 3 aulas de graça, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu já disse em várias ocasiões, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de apostas, isso aqui é trabalho sério de verdade. Então conversem lá com o Clayson para mais informações e assim eu fecho o vídeo agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade.